Nosso cordial boa noite a todos. É uma satisfação estar de volta aqui. O tema de hoje, viver Jesus. Todos nós conhecemos Jesus, pelo menos de nome. Mas sabemos que há uma grande diferença entre conhecer, ler, estudar, sentir e viver Jesus. São verbos bem diferentes. Não sei se eu estou falando algo demais ou não. Está normal? Não estou acostumada com o microfone. Em toda parte, todas as pessoas, seja de qual religião for, já ouviu falar em Jesus. Portanto, conhecem Jesus, que é o primeiro verbo, conhecer Jesus. Ouviram falar, leram alguma coisa, muito por cima. E muitas vezes até os materialistas ou agnósticos, aqueles que não acreditam em Deus, já ouviram falar neste homem que veio ao mundo para ensinar o caminho dos céus, para trazer o reino de Deus. Eu acho que não se encontra uma pessoa que diz: não, eu nunca ouvi falar em Jesus, não sei quem é. É difícil, todos já ouviram. Todos são capazes também de citar trechos das Sagradas Escrituras, se for preciso. Isso faz parte da nossa cultura popular. Citar determinados trechos da Bíblia Sagrada ou do Novo Testamento. Quanto a ler, é um pouquinho diferente. Ler Jesus, ler artigos, mensagens, livros que falem em Jesus, é bem fácil de ser feito, mas é preciso que nós saibamos ler com atenção. E isso nós podemos ver entre os cristãos, aqueles que acreditam no Cristo, que são os cristãos, seja de que religião for, de que doutrina for. A maioria não leu os 4 evangelhos, que são os evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Às vezes pegam, a maioria, eu sei que antigamente era assim, tem a Bíblia em casa. Na segunda parte tem o Novo Testamento, que fala então da vida de Jesus, o que escreveram os evangelistas. O primeiro evangelho que aparece é o de Mateus. Mas isso não quer dizer que ele foi o primeiro a escrever o Evangelho. Não. O primeiro que escreveu o Evangelho foi Marcos. É o Evangelho menor de todos eles. Depois, ele escreveu o Evangelho a pedido de Paulo para o povo romano. Depois, Mateus escreveu mais para os palestinos. Depois veio Lucas, escreveu também a pedido de Paulo. Esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos. Quer dizer, que todos eles repetem parte de um do outro. Então acredita-se que saiu o primeiro, todos leram. Depois, então, quando Mateus, ou Marcos, ou Lucas foi escrever o seu evangelho,
pegou muita coisa que estava no evangelho anterior e colocou no seu, porque eram verdades, eram da vida de Jesus e era isso que ele estava escrevendo. Então tinha que aparecer muita coisa, com outras palavras, mas a essência era a mesma. Em outros capítulos, em outros versículos, mas a essência era a mesma. Por isso a gente lê um trechinho e está escrito lá, Mateus, capítulo 5, versículo de 4 a 6, Marcos, capítulo 12, versículo de 8 a 10. Quer dizer que os dois escreveram sobre aquele assunto. Só está, com outras palavras, tendo a essência mesma. Por isso, então, quando os senhores leem qualquer uma mensagem que esteja lá, Mateus, número tal, o primeiro número é o capítulo e depois os versículos. Procurem. Eu tenho, é só o Novo Testamento, está batido, está todo marcadinho aqui. Se eu quero Paulo, se eu quero Mateus, se eu quero Lu, eu só abro aqui e vejo. E leio, porque eu gosto de ler, quando está marcando ali, Mateus capítulo tal, versículo tais e tais, eu vou correndo lá. Vamos ver o que mais ele diz. É assim que nós aprendemos a conhecer os evangelhos, a ler as mensagens e a entender o que estamos lendo. Há uma literatura muito farta para nós termos. Eu não sei se o Carlos tem aqui aqueles livros da coleção Fonte Viva, do Emmanuel, que tem Pai Nosso, Fonte Viva, uma série de livrinhos, que tá, então tem o capítulo, um trecho, e diz quem escreveu o versículo, e o Emmanuel então explica sobre aquele versículo o que aquilo quer dizer. Porque naquela época, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, era tudo diferente. E de traduções em traduções foram mudando alguma coisa. Então vem Emmanuel e nos explica direitinho o que aquele versículo quer dizer. E quem foi que registrou, se foi Mateus, se foi Mateus e Marcos, se foi Mateus, Marcos e Lucas. Por que eu não estou falando no João? O João era mais novo dos evangelistas, dos apóstolos de Jesus. E foi o último a escrever o seu evangelho. Ele tinha quase 100 anos já. Porque Jesus deixou ele encarregado de cuidar de Maria. E ele ficou cuidando de Maria. Depois ele escreveu o seu evangelho. Então, dificilmente nós encontramos os primeiros evangelistas com o nome também de João ter escrito a mesma coisa. João leu todos os outros 3 evangelhos e escreveu um dele diferente. Registrou aquilo que os outros não registraram, porque ele teve uma convivência muito grande com Jesus. Conhecia Jesus muito bem. Então o seu evangelho é um pouco diferente. Fala de coisas que nos outros 3 evangelhos não aparecem. Quanto a ler, nós falamos que os cristãos não leram, a maioria não leu os evangelhos, isso é uma verdade, e eu vejo por nós espíritas, muita gente, infelizmente, não leu todos os evangelhos. Não leram nem o livro dos espíritas completo. Vejam bem, seria mesmo que um advogado não ter nem aberto o Código Penal, ou um médico que nunca abriu um livro de anatomia. Assim, aquele que se diz espírita, ou católico, ou qualquer outra religião, que não leu os evangelhos. Nós precisamos ler para saber a maravilha, a beleza, o que são as lições que Jesus nos deixou. Isso é de uma importância muito grande.
Se há dificuldade para termos Jesus, imagine para estudar. São pouquíssimos os que estudam. Felizmente, isso está mudando. Começamos a estudar o Evangelho, que ano foi, uma tarde. Nós começamos a estudar aqui eu não me lembro, eu sei que faz bastante tempo. Uns 30 anos, quase, não, 30 não digo, mas 20 e poucos faz. E nós começamos a estudar aqui em Garibaldi, um grupinho pequeno. O Carlos estava lá, o Carlos, a Marisa e o irmão. Depois ficaram só vocês dois. E começamos com um grupo muito pequeno. De repente foi aumentando. Eu me lembro, minhas netas eram pequenininhas, eram nenês, 20 e tantos anos netas. A princípio, a gente achava que não ia aparecer ninguém. Nós vimos de Caxias, uma turminha, o presidente da UME, na época eu também fazia parte da UME, e começamos com reuniões pequenas e começamos a estudar. Infelizmente, continua até hoje. Tem um centro, hoje tem dois, né? E grandes, graças a Deus. Quer dizer que a gente plantou a sementinha e ela germinou e multiplicou. Isso é muito bom. Mas o estudo é muito importante. Muito importante. Além dos livros dessa coleção, para nós estudarmos, existem os livros de Amélia Rodrigues. Não é difícil, gente, estudar. Nós podemos pegar um livro, o Evangelho que a gente lê quase que diariamente, pega um capítulo, lê uma parte, lê aqueles versículos que sempre estão ali. Depois, leiam as explicações de Allan Kardec. Isso é estudar. Os livros de Amélia Rodrigues, Psicografia de Valdo, e todos os outros da coleção de Emmanuel, que foram psicografados por Chico Xavier, e muitos outros, nos trazem toda a história do cristianismo. Humberto de Campos e Amélia Rodrigues são chamados os historiadores do Espiritismo. E por isso, nos dizem que o Espiritismo é a melhor maneira de nós conhecermos os ensinamentos de Jesus. Nós temos que estar sempre, sempre, sempre atentos. Estudar profundamente, meditar naquilo que a gente estuda. Quando se faz Evangelho no lar, nós vamos estudar o Evangelho. Vamos ler, não precisa ler todo o capítulo, mas alguns itens, 1 ou 2, e depois comentar para ver o que foi entendido. É lógico que nós somos todos diferentes. Todos nós temos um certo estágio de espiritualismo. Uns estão mais à frente, outros estão mais à retaguarda, outros estão estacionados. Então, cada um vai entender de uma maneira. Mas todos juntos, depois, vão chegar a uma conclusão. Porque a essência é a mesma. Mesmo dito com outras palavras. Estudar é importante e não é tão difícil. É uma das coisas mais fáceis de se fazer. É um pouquinho de trabalho mental. É um pouco de uma boa vontade, de raciocínio, de procurar entender o que Jesus quis dizer. Jesus falava muito por parábolas para o povo em geral.
quê? Eram pequenas histórias que ele contava e as pessoas, cada um dentro da sua capacidade, entendia o que ele queria dizer. Porque todos, como eu acabei de dizer, somos diferentes. Uns já estão andando lá na frente, outros ainda estão engatinhando, e outros ainda não chegaram aonde estamos, depois de 2000 anos passados. Mas eles chegarão lá. Eles chegarão aonde estamos e talvez nos passem até. Porque todos nós vamos evoluir a ponto de conhecer Deus. Deus é o ponto mais alto. Nós evoluímos, a nossa evolução é relativa. Porque a evolução absoluta, só Deus. Nós chegaremos lá próximo, relativa à nossa evolução, mas vamos conhecer Deus. Isso é que nos importa. Vamos voltar então a Jesus novamente. Até aqui, conhecer, ler e estudar são mais fáceis. O difícil é sentir Jesus. O difícil é sentir Jesus. Os senhores vão perguntar: o que é sentir Jesus? Sentir Jesus é quando nós entendemos o que Ele veio fazer, entendemos as suas lições, está calado dentro de nós. Nós sentimos, quando oramos, a presença de Jesus. Sentir Jesus é ter nele o caminho que nos leva ao Pai. Porque Jesus é o caminho da verdade. Jesus é o caminho da vida. É muito bom sabermos que Ele está à frente dessa grande nave que é o nosso planeta. Ele está dirigindo. Ele é o governador espiritual de nosso planeta. Nós sentimos isso, sentimos dentro, e isso nos faz um bem enorme. O nosso coração está pleno desse sentimento. Nós sabemos que Ele é o irmão maior, que está sempre ao nosso lado, nos bons e nos maus momentos. Ele é aquele irmão que está ao nosso lado quando estamos sofrendo, quando estamos alegres. Quando a dor é tão tamanha que a gente acha que não vai suportar. Ele está ao nosso lado e nós podemos ouvir dizer: tenha bom ânimo, meu irmão, eu estou aqui. Isso é sentir Jesus. É ter a certeza de que Ele vive e está conosco. É termos a certeza de que Deus, nosso Pai, quando o enviou à terra para nos ensinar a religião, a doutrina do amor, sabia o que estava fazendo. Jesus se preparou, acreditem os senhores, 4 anos dos nossos, 4.000 anos dos nossos, para poder descer à terra. Vejam a grandiosidade dele. Que espírito elevado. Todos os planetas têm o seu Cristo, o seu Messias, sempre dentro de espíritos evoluidíssimos, preparados pelo Pai para vir a esses planetas
E Jesus foi preparado para vir à terra, para nos abençoar, para nos mostrar o caminho do reino de Deus. Quando nós sentimos isso, nós nos transformamos. Tudo em nós passa a ser mais fácil. É como se Jesus tivesse renascido novamente mais dentro de nós. É um verdadeiro Natal. Sentir Jesus é um verdadeiro, é um transformador. Nós passamos a ser criaturas boníssimas, cheias de amor. Sabemos perdoar, sabemos amar, sabemos ajudar. Temos sempre uma palavra de consolo. Não somos impacientes, não temos já tantos defeitos, mas praticamos o bem, a caridade, que foi o que Ele nos ensinou. E fazemos isso com amor, com dedicação, porque Jesus está em nós. Nós sentimos a sua presença. Nós somos educados por Jesus. E educação é aquilo que a gente mostra, transmite. As pessoas que sentem Jesus em si, os outros olham para ela e notam que é diferente. E se é um espírito, vai dizer, esse já sente Jesus. Felizmente, todos nós chegaremos lá. Mas hoje, amanhã, depois, nós vamos chegar. Nesta encarnação, nesta existência, na próxima, na outra, mas vamos chegar lá. A vida continua. A vida é uma só. Quando Deus nos deu a vida, nos tornou imortais. E nos deu para ajudar existências múltiplas. Reencarnamos muitas e muitas e muitas vezes. Quantos de nós não estavam lá na época em que Jesus foi crucificado? E hoje estamos aqui estudando os ensinamentos dele. Já subimos alguns degraus da escada da evolução. E vamos continuar subindo com a graça de Deus. Quando tudo isso estiver acontecendo conosco, quando nós sentimos Jesus, quando nós amamos verdadeiramente Jesus, nós estamos já amadurecidos, preparados para amar Jesus. Preparados para viver Jesus. Aí, ó, por fim, quando estivermos amadurecidos espiritualmente, estaremos habilitados a viver a mensagem de Jesus. O que é viver a mensagem de Jesus? É procurar fazer o que ele fazia. É seguir os seus exemplos, é pôr em prática os seus ensinamentos, é praticar a caridade como ele a vê, ser benevolente, indulgente, saber perdoar. Viver Jesus é procurar sempre lembrar o que ele faria se estivesse em meu lugar. Ele faria isso assim, assim. E quando estivermos numa encruzilhada, às vezes por qualquer problema, nos agarremos com ele, através do nosso anjo da guarda, do nosso espírito guia, que também está sempre ao nosso lado. Que eles vão nos ajudar. E toda pessoa que conversar conosco e sentir algo diferente, para melhor, pessoas que nos
fizeram há muitos anos antes de uma maneira e que hoje nos veem de outra maneira. Vão dizer como essa pessoa mudou. Até para falar, fala mais devagar. Não se agita, tem calma. É cheia de virtudes. Porque ela está vivendo Jesus, procurando imitar aqui na terra Jesus. Quando a gente às vezes quer dar um conselho para alguém e fala, olha, Jesus, te agarra com Jesus, ele não fazia isso. Ah, mas Jesus era Jesus. Jesus era um espírito privilegiado. Não. Jesus, quando foi criado por Deus, foi criado como Deus nos criou. Simples e ignorante. Ignorante no sentido de não saber nada, de ignorar tudo. Mas ele evoluiu a ponto de chegar onde chegou e ser designado governador do planeta Terra. O nosso Messias, o nosso Salvador. E todo aquele que vive Jesus mostra sempre do que está cheio o seu coração. Mateus escreveu no capítulo 12, versículo 34, e Lucas no capítulo 6, versículo 45. Isso, nós mostramos do que está cheio o nosso coração. Procure no Novo Testamento esses capítulos, esses versículos, vocês vão entender. E o bom é ler uns versículos antes e outros depois, que tem sempre a continuidade. Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, nos fala sobre a verdade. Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é essa verdade para Jesus? Amélia Rodrigues nos diz no seu livro. A verdade é o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no bem, a transformação pessoal para melhor, com incessante esforço de superação de imperfeições. É a busca da vida eterna, da saúde integral. Isso é a verdade para Jesus e deverá ser para nós. Mas tudo isso, irmãos, só acontecerá quando nós vivermos Jesus. Quando nós pudermos dizer, como dizia Paulo, como disse Paulo de Tarso, quando ele escreveu para os Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele disse, eu fui crucificado com Cristo, mas eu vivo, mas não sou eu que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Será que chegaremos a dizer isso, irmãos? Deus queira que possamos dizer ainda nessa existência. Vocês que são jovens, eu não sei. Eu já dobrei a curva. Então, mas os senhores terão oportunidade, ainda tem uma vida pela frente. Mas eu espero que na próxima reencarnação, existência, se Deus permitir, que eu possa chegar a viver Jesus em mim. Praticar o que Ele praticou. Fazer com a maior facilidade o que Ele fez.
transmitir o Evangelho que Ele nos deixou, fazer o bem sempre, sempre, para que as pessoas possam dizer: essa criatura, esse homem, essa mulher, é um homem bom, ou uma mulher boa, porque vive Jesus